Mês 9 no calendário do Eterno. Mês 12, dia 6 de 2022. Foi-me indicado escrever sobre Daniel 1. Foi-me deixado saber que grandes verdades estão ocultas ali, mas muito visíveis para aqueles que amam buscar as joias de vida eterna. Devemos analisar cada detalhe que aparece estampado ali e pedir ao Eterno em rogo e oração que nos capacite de sua sabedoria para poder ver e entender o que ali ele nos quer deixar saber. Não há lições mais preciosas que aprender que estar aos pés do Mestre é o melhor lugar. Cada um deve andar em seu dia a dia, se lhes é necessário ou útil, com joelheiras, manta pequena, tapete pequeno, almofada para ajoelhar onde possa aproveitar. E ali, no passar do dia, possa tirar rápidos períodos de qualidade para conversar e escutar o nosso grande e amante e poderoso Deus. Que esse instrumento facilitador, para que em qualquer lugar, seja frio ou úmido, rochoso ou como capim, facilite-nos ir aos pés do Mestre. Que seja de fácil limpeza, para assim estar preparado para quando seja necessário. Este emblema de oração continua carregado por nós diariamente e nos dará um proveitoso hábito do qual não devemos desprender enquanto dura este mundo. Só quando chegar a um mundo melhor, ou seja, no portal deste, quando o céu se abra e subamos no ar até encontrar com o nosso grande e poderoso Deus. Então, só então pararemos nossas orações e a trocaremos por hosanas sem fim. O orar em todo lugar não é um show, onde no meio dos incrédulos em uma extensa cidade se faz. É um meio para estar em um lugar tranquilo. Ali possamos aproveitar a bênção que ainda temos de nos acercar a Deus. Assim, que nestes lugares tranquilos, quando estivermos em meio do jardim, entre as árvores, perto do regato, estes são os momentos para com essas almofadinhas, tapetes pequenos, seja um método facilitador para que possamos ter este tempo de qualidade com nosso Deus. Recordemos que, como Daniel, mesmo na Babilônia, em seus afazeres, ele ia ao seu quarto, abria a janela, ali orava ao Eterno 3 vezes ao dia. Ele não se ajoelhava para orar na corte ou onde estava o clero. Assim é a sabedoria divina quando a recebemos. Mas, não obstante, não era que ali não pudesse elevar em sua mente orações ao Eterno em busca de sabedoria, direção e conselho. Mas também, nem por esses momentos não deixava de ir, em humildade diante do Eterno, 3 vezes ao dia de joelhos em seu quarto. Hoje, o Eterno nos pede para nosso próprio bem, que vaiamos muitas vezes mais diante dele em oração. Isso não é uma carga, é uma grande bênção, um privilégio que ainda podemos ter por meio da oração, um acesso ao trono da graça. Logo isso acabará para os que conhecem e sempre renegam das provas e das vicissitudes que são muito necessárias para a sabedoria divina, para a transformação do caráter. Mas tristemente, muitos ainda com a palavra de Deus em suas bocas, mas negando a eficácia delas, se há retirado seu tempo de graça. Não desperdicemos o tempo no que é efêmero, que possamos dar a real importância ao que perdura para sempre. Logo, cumpramos com as nossas obrigações, enquanto ainda estamos neste mundo. Aquele que não põe o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, terá uma grande e amarga decepção. Muito breve a espiritualidade e o intelecto se desenvolverão à parte, e não há intelecto proveitoso, por mais que se queira proteger, se uma espiritualidade acimentada em Cristo Jesus não existe.
Só quando realmente sejamos quebrados sobre a verdadeira rocha é que então começará realmente o processo real e profundo e perdurável da real espiritualidade que nos converterá com um intelecto tão elevado que poderemos discernir o bem e o mal claramente e assim escapar das astutas artimanhas do inimigo, que sempre chega envolto em visão maravilhosa e ideal, mas quando prende a sua presa, a torna uma grande miséria. Breve, muito em breve a tecnologia será privada ao povo de Deus, mas o papel e a tinta não. Faça o povo do Eterno uma plena reserva disso, para que assim, junto com as palavras do Eterno, estudem e anotem as maravilhas do Eterno para seu constante estudo. Preparemo-nos em Cristo Jesus para o grande impacto, pois por dilação muitos sofrerão, mesmo quando sabiam que aconteceria. Faça sua reserva alimentária, mas isso não substitui o mandato do Eterno de colocar a mão na terra e fazer um pomar, uma horta que seja útil. Aquele que não quer sofrer, não ignore as palavras do Eterno. Busquemos a santidade continuamente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos se preparam para o impacto, mas não para a salvação. E o Eterno faz revisão disso. Os que assim fazem são piores dos que não conhecem, e estes atrairão juízos de Deus sobre eles. O Eterno não requer, nem o requerirá, nada em absoluto de nós que não podemos fazer e suportar. Por essa razão não haverá escusa diante de seu juízo. Veja o povo que acontece no mundo. Prepare-se primeiro espiritualmente, logo fisicamente e por último materialmente, com o justo necessário. Coisas duráveis, não muitas, mas sempre úteis e duráveis. Caminhemos em integridade e retidão, redimindo bem o tempo. Orai sem cessar. Lutar com vossa carne e subjugá-la, em pensamento, palavras e atos, sob um assim de Jeová. E ele porá o que faltar sob sua sabedoria eterna. Porque aquele que começou a fazer a boa obra em nós, se o permitirmos, certamente ele a terminará. Lutem de tal maneira que alcanceis a vitória. Apegados, agarrados apenas em Cristo Jesus. Uni-vos com a sua natureza, pois nós somos parte dela. Mas uma parte, quer seja por decisão ou não, tem vivido longe dessa. E por tal razão é difícil integrar-se. Mas isso é sumamente necessário para subsistir ao que se aproxima. Olhem um lagarto no tronco de uma árvore. Ele tem tudo à sua volta, aquilo que é necessário para subsistir. E nós, se nos soltamos sem direito a sair de um monte, morreríamos. Se não conhecemos como lagarto cada canto do mesmo, o que se come ou não, ou onde está o precioso líquido da água e etc., existe mais animais que humanos, e a todos eles Deus os alimenta, sem ser parte do sistema capitalista. Pensemos nisso. O consumismo de hoje, ter e amanhã isso já não serve, isso nos faz hoje ter, amanhã voltar. Mas isso não existe no reino animal. A galinha põe o ovo e choca a seu tempo. Nasce os pintinhos, rompe as cascas ao nascer, mas essas cascas não são inúteis. Nela existem muitos elementos como o cálcio e outros que se incorporam quando se deterioram na natureza e a nutrem. Por outro lado, está o ser mais inteligente da natureza, colocando plástico, lata, metais e etc., total e absolutamente fora do ecossistema do ideal diário. Por isso o Eterno declara: eu destruirei os que destroem a terra. Deus chama o seu povo a incorporar-se ao que uma vez esteve incorporado. Mas temos estado tão longe que não temos muitas vezes ideia de como fazê-lo. Mas Ele sim, Ele sabe. Vamos a Ele. Ele nos deixará saber este ideal secreto que o inimigo tem procurado apagar da humanidade com o capitalismo consumista. Que cada dama tenha sua máquina manual para confeccionar sua roupa, ou seja hábil para costurar à mão ou no tear, como era assim com o povo de Israel. Hoje o benefício de conseguir tecido já tem preparado
Busque os melhores tecidos econômicos duráveis e aprenda a arte de vestir sua casa. O homem prepare com suor o lugar de trabalho da horta e junto a seu cônjuge e filhos, semeiem a boa semente. E cuidem delas, até essa dar um bom fruto. Coletem a chuva e não a deixem ir, fugir de suas mãos. Sejam bons mordomos com o que Deus nos dá, pois só o diligente terá a bênção do Eterno e sua proteção. Recorra, aprenda e analise cada canto do lugar onde o Eterno lhe há permitido assento. Busque conhecer o lugar onde vocês estão. Ainda há um pouco de tempo, não demore. Cada um terá no seu lugar o que Deus estipulou para o seu bem-estar. Não façam como os demais. Velem e sede sóbrios. Isto é ser um bom mordomo. Um bom mordomo. Preparemos filtro de água caseiro com o que temos às mãos, fogões, fornos de barro e de pedra, e etc. Sejamos uma geração nesse último tempo final, não uma geração do mundo, mas sim uma geração de Deus. Somos débeis em sobrevivência, em uma supervivência, mas peçamos ao Eterno que nos dê a real capacidade para subsistir com o que temos à mão. O que vive um mês sem consumir do sistema capitalista pode viver assim mais tempo. Façamos esse exercício, pois logo, mesmo que não façamos, se desejamos ser fiéis a Deus, não teremos oportunidade de obter nada que não esteja em nosso lugar. E passado o tempo, ainda assim seremos privados, e é necessário a sabedoria divina e sua proteção, para que então Ele possa sustentar-nos até o final, como prometeu aos seus filhos que o amam realmente, e siga atrás de suas pegadas. Queira Deus que prestemos atenção a isso, e deixemos a sabedoria eterna, deixemos que ela nos inunda e nos prepare em todos os aspectos para o que temos à nossa frente. Que o Senhor nos abençoe.